A história começa durante o show de um grupo de idols. Elas estão agradecendo pela presença de todos essa noite. A cantora de rosa garante que dará seu melhor para que todos voltem para casa satisfeitos. E começando a cantar sua nova música, Meu Namorado é um Verdadeiro Canalha. Nossa, que nome grande! Todos parecem realmente muito empolgados, enquanto Kazuma as olha com admiração e admite que nunca pensou que elas chegariam tão longe. No outro dia na escola, todos parecem estar falando sobre o último show das dames, dizendo como são fofas e cantam bem. E Kazuma, que atualmente é aluno do 2º ano, concorda que o show de ontem foi ótimo. Quando seu amigo Sayama chega na sala o cumprimentando, ele também está dizendo como o show de ontem foi ótimo. Dimension Stars, mais conhecidas como Demons, é um grupo de idols composto por 4 estudantes dessa escola particular, Narukami. Elas são idols novatas que ainda nem completaram 1 ano de estreia, mas sua popularidade está disparando. Nesse ritmo, se tornarem as principais idols do momento não será apenas um sonho. Sayama admite como estava com inveja de Kazuma. Afinal, ele era amigo de infância de Takanashi e Arisa, 2 membros do Damens. Ele se perde em sua imaginação, dizendo que é um verdadeiro milagre que todas as membros do Damens sejam alunas daquela escola. Setsuna e Arisa estão até na mesma turma que eles. Só por esse fato, ele decidiu dedicar sua vida a apoiar o Damens. Kazuya ri e concorda, dizendo que nesse caso terão que apoiá-las ainda mais daqui pra frente. E Sayama concorda fazendo sinal de paz, dizendo que eles têm que dar seu melhor. A verdade é que Kazuma tem motivos ocultos para apoiar o grupo. Quando começa uma comoção na porta da sala, é Setsuna que chega sorridente já cumprimentando Kazuma. Ele retribuiu o cumprimento e vai falar com ela, enquanto Sayama fica chocado ao vê-la tão de perto. Kazuma pergunta se ela não tinha trabalhado hoje, mas Setsuna diz que não, verdade, é só a partir das tarde, confirmando com Arisa que estava entrando após ela. Arisa também cumprimenta Kazuma assim que o vê, ele retribuiu o cumprimento, mas Arisa diz emburrada que ele deveria ao menos acompanhar as agendas delas. Droga, uma tsundere. Kazuma ignora a reclamação e diz que o show foi ótimo. Elas duas com certeza foram as que mais brilharam, fizeram um ótimo trabalho. Setsuna sorri feliz pelo elogio, afirmando que trabalhou muito duro ontem, enquanto Arisa desvia o olhar enquanto fica envergonhada que ele realmente as assistiu, agradecendo por isso. Todos na sala estão maravilhados por essa reação. Que bando de fofoqueiros. Kazuma afirma que nesse ritmo elas logo se tornariam as principais idols do país, mas Setsuna descarta isso, alarmada, dizendo que ainda tem um longo caminho, mas fica feliz por ouvir isso dele, e afirma que irá continuar dando seu melhor como idol. E mais uma vez, todos da sala amam essa reação. Kazuma também parece feliz, mas por dentro, ele pensa que nesse ritmo, quanto mais populares elas ficarem, mas seus pensamentos sombrios são cortados por Setsuna. Ela está pegando algo em sua bolsa para dar a ele, dizendo que como vão trabalhar mais tarde, não terá tempo de dar a ele. Enquanto sorri, ela pega uma grande quantidade de dinheiro e diz que era sua mesada do mês, o que deixa todos da sala chocados. Kazuma agradece feliz, mas Sayama questiona assustado o que ele está fazendo e o que é essa pilha de dinheiro. Kazuma apenas diz que está recebendo uma mesada de sua amiga de infância. Não tem nada de errado com isso. Ele tem certeza de que não tem. Mas Sayama diz que isso é um problema enorme. Os colegas reclamam de ele estar pedindo dinheiro a Setsuna, dizendo que essa quantidade era um absurdo. Setsuna diz que mesmo que digam isso, ela só se tornou idol para facilitar as coisas para Kazuma, enquanto ela quer atender qualquer pedido que ele tenha. Ela não se importa nem um pouco com isso. Mas Sayama protesta, dizendo que se ela fizer isso, ele não vai apenas se tornar um ser humano inútil, ele irá se transformar em um verdadeiro pedaço de lixo parasita. Isso é a pura escória. Kazuma apenas acha que essa é uma maneira horrível de dizer isso. Outra garotaz que por algum motivo tem orelhas de gato concorda com Sayama, dizendo que Arisa devia falar sobre isso com Kazuma. Arisa concorda com ela e questiona com o que Kazuma estava gastando esse dinheiro. Ele admite que usa apenas para coisas normais, como comprar em aplicativos, comprar jogos, comprar peças para o PC, ir a restaurantes de sushi sem esteira rolante. Nossa, que específico. Arisa reclama que ele não está usando para nada de bom e questiona se ao menos ele guarda alguma coisa.
mas ele admite como se não fosse nada que aposta tudo em gacha, até completar os personagens. Ele também manda superchat para os VTubers que ele gosta, então estava completamente sem grana agora. A garota reclama, mandando ele não vir com apenas um re-ri. Pegar dinheiro para fazer coisas assim o faz um lixo absoluto, pior do que um gigolô. E o fato de ele não se sentir mal com isso torna tudo pior. É repugnante. Arisa diz que pelo jeito ele pretende pedir mais dinheiro para Setsuna, em breve, e Kazuma fica surpreso que ela tenha percebido. Ela diz que ele realmente é um cara sem esperança, e corando enquanto desvia o olhar, simplesmente também o dá uma mesada dela, dizendo para ele não ousar causar problemas para Setsuna, nem desperdiçar seu dinheirinho novo, mais uma vez chocando a todos. Kazuma e Arisa parecem estar em um momento romântico, só que não. Ela diz que Kazuma realmente não consegue sobreviver sem ela, e ele simplesmente agradece dizendo que ama muito. Isso a faz corar e manda que ele não diga coisas assim tão casualmente. Não é como se ela estivesse feliz com isso, ou algo de tipo... A garota mais uma vez questiona indignada o que ela está fazendo. Mas Arisa explica que sem ela, Kazuma irá se tornar um ser humano inútil. A garota diz que essa é uma maneira muito doentia de se pensar. Isso só irá acabar arruinando todos eles. Setsuna diz animada que continuará apoiando Kazuma, enquanto Arisa reclama. Dizem que ele realmente não consegue fazer nada sem ela. Kazuma agradece as duas, dizendo que realmente está super grato, enquanto está totalmente alheio que acabou de virar o inimigo número 1 da sala. Eles não entendem como isso pode acontecer. Essa relação distorcida deles começou anos atrás, quando Kazuma estava na segunda série do ensino fundamental. Kazuma sentia que tinha um problema. Seus pais sempre trabalhavam todos os dias e chegavam tarde em casa, e sempre pareciam cansados quando ele estava por perto. Durante uma excursão, ele notou que os professores da escola também pareciam passar por momentos difíceis, como os alunos não prestando atenção no que ela está dizendo. Kazuma simplesmente se sentiu sozinho embaixo de uma árvore, aproveitando seu almoço. É por isso que ele não quer ter que trabalhar. Ele está convicto que quer viver uma vida despreocupada, exagerada do tipo Yahoo, de um vencedor. Mas fica encucado. Afinal, para viver sem trabalhar, ele precisa de muito dinheiro. É nesse momento que Setsuna e Arisa chegam. Setsuna pergunta o que ele está fazendo, dizendo para irem brincar juntos, enquanto Arisa diz que estavam em uma excursão. Então ele não devia comer sozinho. Arisa diz que sua boca está suja, já limpando, e diz que sua roupa ficaria suja se ele sentasse no chão. Estendem um lenço para ele sentar em cima. Setsuna decide que irá cuidar de Kazuma também, decidindo dar comida na boca, mandando ele dizer N, o que assusta Arisa. Ela diz que também ama Kazuma, então também vai cuidar dele. Mas Setsuna diz que o ama muito mais, e elas começam a discutir sobre quem o ama mais, enquanto ele apenas fica as olhando. Kazuma diz em tom cansado enquanto fecha sua marmita que é bom ver que elas não parecem ter nenhum problema, mesmo que ele esteja preocupado. Isso confunde Arisa. Mas Setsuna diz decidida que ouvir o que ele tem a dizer. Ela fará qualquer coisa pelo seu Kazuma. Ele insiste se realmente será qualquer coisa, e elas concordam balançando a cabeça. Ele questiona se elas não irão o odiar, e elas balançam a cabeça com mais força. Elas estão decididas, dizendo que é só as contar. Elas o amam, então não tem como elas o odiar. Kazuma assente e diz que não quer trabalhar, então quer que elas duas o apoiem financeiramente. Setsuna concorda sem nem hesitar, o que assusta Arisa. Kazuma estava muito feliz que elas sejam suas amigas de infância, e Arisa diz que então não tem jeito, se dando por vencida. E Setsuna diz que iria o sustentar pelo resto de sua vida. Após o final da aula, Kazuma está saindo da escola enquanto canta que não quer trabalhar. Brincar e viver preguiçosamente é máximo. Porém, enquanto anda, ouve algumas garotas questionando se não era aquele canalha dos rumores, o que faz as idols darem dinheiro para ele. Extorquir quantias enormes de dinheiro de suas amigas de infância faz dele um verdadeiro lixo. Kazuma percebe que estão todos se unindo contra ele e o tratando como lixo, mesmo que ele apenas esteja recebendo sua compensação por direito como amigo de infância. Ele continua andando quando alguém o puxa com força por trás lá. É um garoto que diz em tom irônico que ele era famoso e o chama de lixo rara. Kazuma questiona quem é esse. Ele se apresenta como Hijiri Renji, do 3º ano, e tem algo que ele quer perguntar. Ele se aproxima como se fossem amigos íntimos e pergunta como conquistar idols.
como o lixo rara conseguiu ficar com aquelas duas. Enquanto acena sorrindo para duas garotas, ele diz que já está cansado das garotas aleatórias por aqui. Então está pensando em ter ídolos como companhia daqui para frente. Ele ficou frustrado quando descobriu que Kazuma já tinha ficado com Setsuna e Arisa. Kazuma apenas afasta sua mão de seu ombro, dizendo que realmente é uma pena. O senpai continua dizendo que nesse caso, ficará com Harukaze do 3º ano e Tachibana do 1º ano, e pergunta se estava tudo bem. Mas Kazuma claramente não se importa com essa conversa. O senpai imagina Setsuna e Arisa de biquíni e pergunta como foi. E se o corpo de uma ídolo é mesmo o máximo, elas duas têm corpos incríveis. Ele tem certeza de que seria ótimo abraçá-las. Acima de tudo, a sensação de conquista e superioridade de dormir com uma idol deve ser incrível. Mas Kazuma diz que não dormiu com elas. Elas são apenas suas amigas de infância. Mas o senpai manda ele não mentir, pois já ouviu os boatos de que ele é um verdadeiro lixo que colocou as mãos em duas idols. O chamam de lixo rara escória. Kazuma se assusta com isso, achando um verdadeiro horror. O senpai insiste que com duas mulheres tão lindas, qualquer homem faria. Mas Kazuma diz que não é amigo delas apenas pelo dinheiro. O senpai agarra em seu ombro e questiona então por que ele é amigo delas. Kazuma se afasta e diz como um verdadeiro Alpha Sigma, que é pelo dinheiro. Eles ficam parados por um momento, e Kazuma repete que o que ele quer é o dinheiro delas. O senpai reclama que ele não precisa repetir, mas o senpai não entende o porquê. Kazuma pergunta o que ele pretende fazer do futuro, se é ir para a faculdade e depois trabalhar. O senpai fica confuso e concorda, dizendo que é óbvio. Kazuma ri disso, e diz que apesar de sua aparência chamativa, no fim das contas ele está contaminado com a mesma mentalidade patética de escravo corporativo que os outros. Isso é uma decepção. O senpai fica chocado, mas Kazuma continua, dizendo que mesmo que ele durma com todo mundo e satisfaça sua luxúria, isso não o trará dinheiro. Mas o senpai não entende do que ele está falando. Kazuma explica que ao invés de ele ficar satisfazendo sua luxúria, fazer com que elas trabalhem rende mais dinheiro. Com esse dinheiro, ele planeja que elas o sustentem. Assim, ele viverá uma vida de lazer para sempre, pois ele não quer trabalhar. Esse cara está em outro nível. O senpai está em choque com isso, e Kazuma apenas pega sua bolsa do chão, pronto para continuar seu caminho. O senpai até tenta impedi-lo, mas Kazuma diz que está tudo bem, ele fazer o que quiser, apenas olhando para os corpos das garotas. Mas com essa mentalidade, ele nunca será um verdadeiro vencedor. O tipo de pessoa que é cuidada. Farmando aura enquanto sai, Kazuma decide que é o fim da conversa. Mais tarde, em sua casa, Setsuna está mexendo na gaveta em seu quarto, enquanto diz que precisa continuar apoiando seu querido Kazuma, enquanto Arisa está fazendo a mesma coisa, dizendo que um lixo como Kazuma realmente precisa que ela cuide dele. E em uma revelação bombástica e que ninguém podia imaginar, descobrimos que elas duas também não batem bem da cabeça. Setsuna está com algemas dizendo que precisa fazer Kazuma ser só dela, enquanto Arisa está com uma chupeta e mamadeira, dizendo que afinal é a única que precisa cuidar de Kazuma. É claro que as duas iriam se revelar como duas yanderes obcecadas, do jeito que a gente gosta, enquanto Kazuma continua alheio a isso, apenas vendo a atualização do gacha de hoje, dizendo que precisa maximizar os personagens do gacha de aniversário. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. Até a próxima!